Oi, gente, e nós somos o canal Velho Júnior na Estrada e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho de cada local por onde a gente passou. Foram aventuras emocionantes, desde sair de Manaus até o sul do Brasil. Então a gente está aqui para pedir para vocês, vem de carona com a gente, vem de carona com a nossa Kombi Pavan, que nós vamos mostrar um pedacinho de cada local por onde a gente passou, das aventuras que a gente viveu, e olha que foram aventuras emocionantes, foram locais incríveis por onde a gente passou. Então eu te convido, vem de carona com a gente, assista nosso vídeo e desde já a gente quer agradecer de coração por você estar aí assistindo o vídeo com a gente. Então isso é um pouquinho de tudo, da nossa trajetória, na verdade, da nossa trajetória desde sair de Manaus até o sul do Brasil. E se você gostou de algum pedaço do vídeo, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre essa cidade, por onde você passou, sobre esse local aonde vocês passaram, não se preocupa não, o vídeo tá na íntegra no YouTube. Então acesse lá que você vai ver o vídeo completo no YouTube. Então desde já a gente agradece de coração por você fazer parte da nossa história, por você acompanhar o nosso canal. Então beijo no seu coração e vem de carona com a gente! E a nossa viagem começa de Manaus, a metrópole da Amazônia, para Santarém, a joia do Tapajós, ou a pérola do Tapajós. E nossa viagem começa em um ferryboat, aonde leva cargas, passageiros e veículos. E aqui está a nossa Kombi Pavan para começarmos a nossa aventura. E não poderíamos deixar de mostrar esse fenômeno da natureza, que é o encontro das águas do Rio Negro e Solimões, onde as águas dos dois rios não se misturam devido à sua densidade, velocidade e temperatura. E que nos leva à reflexão sobre a nossa responsabilidade de preservar esse patrimônio natural para as futuras gerações. O amanhecer e o entardecer pinta o céu com cores vibrantes nas ondas calmas do rio. Nessa viagem passamos por Parintins, a ilha encantada dos bois Garantido e Caprichoso. Aqui nós podemos ver a dificuldade dos ribeirinhos ao desembarcar com as suas mercadorias para chegar até suas comunidades, pois devido ao rio estar muito seco, o barco não pôde atracar no seu porto normal e teve que atracar num porto improvisado devido à forte estiagem que estamos atravessando. E com isso a gente vê a dificuldade com que os ribeirinhos enfrentam nesse período de seca.
Infelizmente, podemos ver o quanto de fumaça tem. A gente não consegue ver a outra margem do rio devido muita fumaça, devido muitas queimadas nesse período de estiagem. E devido à baixa dos rios, vamos chegar em Santarém somente à noite. Chegando em Santarém, fomos direto ao Alter do Chão. E essa é a Ilha do Amor. Infelizmente, não é essa imagem que a gente gostaria de passar, de mostrar para vocês, mas devido à forte estiagem, à seca extrema que estamos atravessando, o rio está muito seco. Mas não se preocupe, você que é amante da natureza, você que gosta de vir passar os dias aqui, as férias aqui em Alter do Chão, o rio só está assim devido à seca. Em outras estações, o rio tá lindo demais. E não é só a Ilha do Amor, não é só a Praia do Amor. Aqui também nós temos a Praia de Pindobal, a Praia de Ponta de Pedras e várias outras praias lindíssimas que você precisa conhecer. Então, no teu próximo roteiro, coloca aí Alter do Chão e venha visitar. E venha se encantar com esse Caribe da Amazônia. E se você não conhece, nunca veio a Alter do Chão, fica apenas 30 quilômetros de Santarém. E é um verdadeiro cartão postal. Então, não deixe de vir prestigiar, curtir a natureza e belas praias. Nos caminhos do Brasil, vamos viajar. E à noite fomos até o Picanha e Companhia, onde foi o nosso jantar. E a comida é deliciosa, o atendimento é excelente. Então, vindo ao Alter do Chão, não deixe de visitar o Picanha e Companhia. E na companhia dos amigos, aí é que fica melhor mesmo, né, minha gente? E o carimbó é a dança típica aqui de Alter do Chão, com letras e mensagem de respeito com a natureza e com os povos originários. E o que é mais legal é que esse espaço foi criado para manter a tradição e incentivar as pessoas 60 a mais a dançarem. Isso faz bem para o corpo, faz bem para a alma e você leva uma vida mais ativa, saudável e feliz. E fomos convidados a conhecer uma feira comunitária, onde os artesãos expõem os seus produtos. E além de diversos produtos, o que nos chamou a atenção foi as biojoias, que são joias fabricadas com sementes naturais da Amazônia. E fica linda, né, minha gente? Isso é uma cultura muito tradicional, tanto de Santarém quanto de Alter do Chão. E ao chegar em Alter do Chão, não deixa de visitar, de comprar os artesanatos. Você está apoiando a economia local e contribuindo para a preservação das tradições da região. E saímos de Santarém com destino a Rurópolis, pela BR-163. Até esse trecho, a estrada está perfeita. Saindo de Rurópolis, encontramos alguns trechos de estrada de chão, aonde passa a BR-230. Esse trecho fica muito ruim. Quando é época da chuva, muito atoleiro. Quando é época do verão, aí sim, é muita poeira.
E essa é a BR-230 e essa é a ponte sobre o rio Cupari. E aqui você vê aonde tem uma ponte de madeira, aonde os caminhões pesados, aonde os carros precisam trafegar sobre essa via, e enquanto que tem uma ponte de concreto, faltando apenas as cabeceiras. E fomos nos informar o porquê dessa situação, que isso eu acredito que tenha mais de 10 anos. E a informação que nos passaram é que esse projeto foi feito de forma inadequada. E então, essa ponte ela está interditada. Aí fica a pergunta: isso é dinheiro público que foi jogado fora? Então fica aí o DENIT, fica aí os órgãos responsáveis por essa via para dar uma satisfação para a população. Porque enquanto isso, os caminhões pesados passando em cima de uma ponte de madeira, e as pessoas que precisam transitar nessa via também precisam de uma resposta. Mas o que também a gente pode ver de bom nessa história toda é esse rio maravilhoso, que é o rio Cupari. Olha só, gente, que imagem linda! E o que podemos mostrar também da BR-230 são os buracos. E olha o que aconteceu com a nossa pombinha. E devido aos buracos, a polca da ponteira saiu do lugar. Mas tivemos anjos da guarda que nos ajudaram nessa situação. E foi apenas um susto. Roda no lugar e vamos seguir nas nossas aventuras. Chegamos no Mato Grosso e no caminho encontramos Viagem Assim, de Roraima para o Mundo, com a Kombi Valentina, do casal Rogério e Joia, que tivemos o prazer em conhecê-los. Boa viagem, meus amigos, pelas estradas do Brasil. E Mato Grosso é lindo, paisagens lindas e o cantar dos pássaros em meio à natureza é um presente de Deus. E ainda em Mato Grosso, fomos conhecer uma cachoeira e fui desafiada a subir até o topo da cachoeira. Desafio aceito, e lá vamos nós. Confesso que foi difícil, teve até queda, mas faz parte das nossas aventuras. Desafio superado e olha a recompensa. No topo da cachoeira, a sensação de liberdade é indescritível. É uma experiência que nos conecta à natureza e nos desafia a superar os nossos próprios limites. Diante de tantas belezas, só temos que agradecer por essa beleza criada por Deus. E depois de descer a cachoeira, é hora de se refrescar nessa água gelada. E vamos aproveitar essa maravilha de cachoeira. Ainda em Mato Grosso, em Santo Antônio do Levegé, fomos convidados pelos nossos seguidores Joselaine e seu Emílio para conhecer a sua propriedade. E aonde tem um açude que tem peixe em abundância. E como o velho Júnior na estrada gosta de uma boa pescaria, então vamos pescar. O Júnior pegou um peixe e eu também. Agora só resta saber quem pegou o peixe maior. Foi eu ou foi o Júnior?
E depois da pescaria, é hora de pegar a estrada. E continuamos na BR-163. Mas, infelizmente, teve um acidente e tivemos que ficar aproximadamente 3 horas parados. Infelizmente, isso acontece nas estradas, então temos que redobrar a atenção, principalmente em rodovia, onde tem muitas carretas. Minha alma sempre em mim. E nossa viagem continua e chegamos ao estado do Paraná, a minha terra natal. E a nossa entrada é pela cidade de Guaíra. Essa cidade paranaense foi considerada a cidade mais turística do Brasil, com uma cachoeira que era considerada a maior cachoeira em volume de água. Vamos viajar. E o som da cachoeira era ouvida a 30 quilômetros de distância. E nessa cachoeira foi construída a usina de Itaipu. E no caminho encontramos vários viajantes, apaixonados pela vida, apaixonados pela estrada. E estamos no centro-sul do estado do Paraná. E o nosso destino é Foz do Jordão. E por que Foz do Jordão? Porque agora a nossa aventura vai ser um pouco diferente. Vamos pegar a nossa irmã de surpresa, pois a família toda sabe, menos ela. E chegamos em Foz do Jordão. Minha irmã não sabia, foi uma surpresa e tanto, ela até chorou. Também 2 anos sem a gente se ver. Então eu fui mostrar a Kombi Pavan para a família Pavan, que no caso é a minha irmã. O meu coração leve, pronto pra sorrir. Como é como anda, deixa o tempo fluir. Também alto e Emoções superadas, é hora de conhecer um pouquinho da cidade. Kombi na estrada, livre e feliz. Então resolvemos conhecer um pouquinho da cidade e um pouquinho da história da cidade de Foz do Jordão. E olha que história, é uma cidade que tem muitos segredos. Sendo forte o coração. E Foz do Jordão está situado no centro-sul do estado do Paraná, com uma população de aproximadamente 5.000 habitantes. Brasil, minha alma sempre em mim. Antes de falarmos do tal segredo, vamos conhecer a igreja matriz da cidade. E essa é a igreja matriz de São Pedro. Viajar, a Kombi nos espera, pronta pra andar. Valetas de areia, cachoeiras pra amar. De norte a sul, histórias pra contar. E depois de conhecermos a igreja de São Pedro, é hora de contar um pouquinho sobre essa cidade e o porquê do tal segredo. Então, essa cidade se chamava Segredo e veio dos Estados Unidos uma fábrica, a imponente Luther, que é uma fábrica de celulose que se instalou nessa cidade. Essa é a missão, sonho. Mas e o porquê do segredo, já que era uma fábrica de celulose? Então, o que conta a história é que aqui era extraído uma tal de água pesada, que vinha a ser urânio. Mas e aonde está o segredo? É que essa extração era feita em absoluto sigilo, em absoluto segredo, levando a pensar que era uma fábrica de fachada. E o segredo não para por aí, que antes de eles irem embora, aqui deixaram enterrado algumas caixas de ouro. É muito segredo para uma cidade só, não é, minha gente? Kombi na estrada, livre e feliz. Um som e E nossa aventura continua e agora fomos visitar o Alagado do Candói. pelo Brasil. É um ponto turístico muito visitado, que é a lanchonete Pousada da Preta. Aqui ela recebe turistas e viajantes com ou sem motorhome. E lógico que deixamos também o nosso adesivo aqui. E o mar na estrada. E fomos recebidos pela Preta, que é uma pessoa muito simpática e que nos acolheu com muito carinho.
E o que nos chama a atenção são essas raridades. E é ferro, é TV, máquina de escrever, rádio, que nos leva a voltar ao tempo. E olha a durabilidade desses produtos, né, minha gente? Nos caminhos do Brasil, vamos viajar. E como o velho Júnior na estrada gosta de uma boa pescaria, fomos acampar e pescar em uma reserva indígena, em Chopinzinho. E a reserva indígena é dos índios Caigangue. Histórias pra contar. Com amigos do lado. Mas não se preocupe que mesmo sendo uma reserva indígena, é liberada para visitante e para pescadores. E vamos nós pescar. Fizemos o nosso churrasco e estávamos de boa, só pescando, quando de repente ouvimos um barulho estrondecedor. Era o fogo vindo em nossa direção. E com isso, tivemos que levantar acampamento. Um lugar muito bonito, mas infelizmente não pudemos ficar. Mas valeu a pena ter conhecido esse lugar maravilhoso. Da cidade, e quem não souber, usa coração leve, pronta pra E nossa viagem continua e fomos convidados a ir até a reserva do Iguaçu conhecer uma plantação de uva. gato e bom, uma história bem. Come na estrada. E então fomos até a fazenda Lanzini e fomos muito bem recepcionados pelos proprietários e pelos visitantes. Brasil, essa é a E pensa no lugar bonito e uvas de diversas qualidades. E ainda tem o Colipag. Você colhe a quantidade que quer, paga e leva. Coube meu lar. E pensa numa uva saborosa, direto do pé. É de dar água na boca, não é, minha gente? E nossa próxima aventura é conhecer o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Passo da Reserva. E no caminho podemos apreciar essa natureza e olha esses paredões de pedra. E além do santuário, temos também uma linda cachoeira. E chegamos ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Onde não se espera, pronta pra Esse local tem uma história rica em fé, tradição, oração e testemunho. de norte a sul. Reza a lenda que um tropeiro, ao atravessar a forte correnteza de uma cachoeira, ele fez um pedido à Nossa Senhora Aparecida que, se ela o salvasse, ele ergueria uma gruta em sua homenagem. E assim o fez. O sol ilumina E aqui os peregrinos vêm pegar essa água que jorra aos pés da santa. a missão. Sonhos a mil E além desse santuário, temos também a Capela de Nossa Senhora Aparecida. E essa é a cachoeira de 30 metros de altura, aonde o milagre aconteceu. E agora vamos descer uma trilha para chegarmos até a cachoeira. Tá bem liso porque choveu. E olha só o que aconteceu. O Júnior quase que cai. Mas isso faz parte das nossas aventuras, né, minha gente? E olha só o que encontramos aqui embaixo. Nossa, é lindo demais. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Olha só essa cachoeira, que lindo. E vocês sabiam que esse patrimônio histórico, essa cachoeira que tem uma rica história, está sendo ameaçado? Sim, porque tem um projeto de que vão construir uma usina hidrelétrica aqui nesse local. Então, a comunidade está se unindo para que isso não venha acontecer, para preservar esse local que é um patrimônio, que é um local turístico. Então, a gente fica aqui na torcida para que esse patrimônio não seja destruído. A gente entende que uma usina hidrelétrica, ela traz benefício, mas não vamos
acabar com uma cachoeira tão linda, com uma história tão rica em fé, em devoção e em testemunho. No Brasil, essa é a missão. Sonhos a mil, batendo forte o coração. E vocês já ouviram falar da história do profeta João Maria? E é o que nós vamos falar agora. O profeta João Maria era um andarilho que percorria o sul do Brasil, pregando, benzendo e curando com suas profecias. Muito conhecido pela sua sabedoria e o seu conhecimento em ervas medicinais, além da sua ligação com a natureza. Reza a lenda que aonde ele pernoitava, nascia-se uma nascente de água. E essa água tornava-se uma água milagrosa. Então, lógico que fomos conhecer esse lugar também. O profeta João Maria percorria os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, deixando sua marca em várias cidades e comunidades rurais. E o profeta João Maria é esse senhorzinho barba branca e que andava com um cajado. E você ficou curioso em querer saber um pouquinho mais sobre a história de João Maria? Não se preocupe, porque tem o vídeo na íntegra no YouTube. Assista lá e conheça a história do profeta João Maria. E lá tem relatos de pessoas que contaram essa história pra gente. E ainda no centro-sul do Paraná, vamos conhecer a cidade de Pinhão. Pinhão tem uma população de aproximadamente 30 mil habitantes. E seu principal produto é o cultivo da batata. E pensa numa cidade bonita, bem organizada, pessoas acolhedoras, e vamos pernoitar aqui. E Pinhão levou esse nome porque no início da sua colonização, aqui tinha muitos pés de araucária. E esse é o pinhão, o fruto da araucária. Por isso, a cidade se chama Pinhão. E sabe quem veio nos visitar? Isso mesmo, o humorista Cid. Esse é alguém do Pinhão, que faz muito sucesso nas redes sociais, principalmente no Facebook, e ele veio nos dar as boas-vindas. Foi muito carinhoso com a gente. Obrigado, Cid, e sucesso aí na sua jornada. E saindo do Pinhão, fomos conhecer a usina hidrelétrica de Foz do Areia. E essa é a usina de Foz do Areia. Aqui, meu pai trabalhou desde o início da construção. Então, não poderia deixar de fazer essa homenagem ao meu eterno pai. E assim deixamos o estado do Paraná, a minha terra natal, com destino ao estado de Santa Catarina. E fica aqui a nossa gratidão a todos os paranaenses pelo carinho com que receberam a gente. Histórias pra contar, com amigos do lado, a alegria desce. Conde na estrada, livre e feliz. E já no estado de Santa Catarina, fomos conhecer a cidade de Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil. Pomerode fica no Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina, com uma população de aproximadamente 36 mil habitantes. Pomerode preserva fortemente as tradições e as culturas dos imigrantes alemães. E aqui tem um portal onde você pode tirar suas fotos. E lógico que tiramos a nossa também.
E Pomerode oferece vários pontos turísticos que merecem ser visitado, como o Parque de Diversões, a Vila Germânica, a Fábrica de Chocolate, cervejarias artesanais e o maior zoológico da América Latina. Tem também um parque temático com dinossauro em tamanho real. Tem vários museus, entre eles o Museu do Brinquedo, que é um lugar mágico que encanta pessoas de todas as idades e que reúne brinquedos que marcaram uma geração. Se você quiser conhecer a Alemanha sem sair do Brasil, venha conhecer Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil. E agradecemos os nossos seguidores Thiago e Camila, que nos levaram para conhecer a cidade mais alemã do Brasil. Obrigada, seguidores! E desceu o BC, isso mesmo, fomos conhecer Balneário Camboriú, que carinhosamente é conhecida como BC. Uma cidade turística com praias deslumbrantes e vida noturna agitada. E ganhou até um apelido de a Dubai brasileira. Uma cidade com vários pontos turísticos, como o do Bondinho, o Cristo Luz, o Museu de Carros Antigos e tá aí o Elvis Presley. Temos também o navio de piratas e vários outros pontos turísticos. E por isso é um destino turístico muito popular, é um local de moradia muito desejada e um local que está em constante desenvolvimento. E saindo de Balneário Camboriú, vamos conhecer a cidade de Bombinhas e fomos conhecer a praia Retiro dos Padres, uma praia muito conhecida e muito procurada por turistas. E aproveitamos para conhecer também a praia do Sepultura. E as praias são lindas. E aqui nós acampamos e olha o nosso quintal, o nascer do sol de frente para o mar. É lindo demais, né, minha gente? E aqui está a nossa Kombi Pavan. E o que poderíamos falar um pouquinho sobre essa cidade é que para entrarmos precisa pagar uma taxa, que é a taxa ambiental, e nós não sabíamos. Mas não se preocupe, que nós já entramos no site da prefeitura e fizemos o pagamento no valor de R$ 57. Saímos de Bombinhas, fomos conhecer Porto Belo. E pensa numa cidade que faz jus ao nome, é Porto Belo. Olha esse porto. É belo mesmo, né, minha gente? Olha essa orla. E aqui tem um pôr do sol que tinge o céu com cores vibrantes. E é lindo demais. Porto Belo te convida a viver momentos mágicos e criar memórias que durarão para sempre. E nosso próximo destino é conhecer a cidade de Tijucas, em Santa Catarina. É a cidade aonde o rio encontra o mar. Isso mesmo, na orla da cidade tem um rio e mais à frente tem o mar. Então, é a cidade que o rio encontra o mar. E você sabe qual é o símbolo da cidade? É isso mesmo, é um dinossauro gigante. Mas para a população, ele é conhecido carinhosamente como Dino. E aqui está o mar. Ele ainda não está próprio para banho, mas já estão em plena construção para que isso venha a acontecer. E fomos convidados por um seguidor para irmos almoçar em um restaurante. E olha o que nós encontramos. Tinha muito, era extraterrestre.
E saindo de Tijucas, nosso próximo destino é Floripa. E realmente fomos a Florianópolis, mas infelizmente não tivemos condições de conhecer a cidade. E esse é nosso seguidor, o Cristiano e a Neide, que nos deu apoio nesse momento difícil. Pois quando chegamos em Florianópolis, estava aquele temporal. As ruas estavam intransitáveis, tinha desmoronamento, tinha acidente e chegava alerta nos celulares dizendo para as pessoas não saírem de casa. E por esse motivo, não conhecemos a cidade de Florianópolis, mas na próxima oportunidade já está no nosso roteiro conhecer Floripa. E aqui fica a nossa gratidão ao Cristiano e à Neide, que nos apoiaram, que ficaram com a gente, que deram todo o apoio que a gente precisava. Então, de coração, gratidão sempre. Em Floripa, nos aguarde. Em breve estaremos aí. E nossos seguidores nos levaram a um restaurante para jantarmos. Então, muito, muito obrigada, Neide e Cristiano. E chegou o momento mais esperado, que foi subir a Serra do Rio do Rastro. E foi uma aventura incrível. E olha nós aí, com a Kombi Pavan. E a Serra do Rio do Rastro é considerada uma das estradas mais bonitas do mundo, com vistas panorâmicas, com cânions, cachoeiras, montanhas. É um desafio daqueles, porque cada curva é de tirar o fôlego. E quer conhecer um pouquinho mais sobre a Serra do Rio do Rastro? O vídeo está na íntegra no YouTube. E o vídeo do início ao fim da Serra do Rio do Rastro, inclusive o topo da serra aonde nós pernoitamos. E foram momentos incríveis. E são 284 curvas de emoção e 1.421 metros de altitude. Então vem de carona com a gente, vem de carona com a Kombi Pavan, com o canal Velho Júnior na Estrada e curta essa emoção que é a Serra do Rio do Rastro. E não esqueça de assistir o vídeo na íntegra no YouTube. Então vem sentir essa emoção com a gente. E a nossa próxima aventura foi conhecer Balneário do Rincão, em Santa Catarina. E aqui foi o nosso acampamento, uma cidade linda, com praias paradisíacas. E olha que mar lindo! Olha o contraste do azul do céu com o azul do mar. É realmente um verdadeiro cartão postal. Uma praia muito visitada por turistas e também tem campeonato de surf. E se você tiver a oportunidade, não deixe de conhecer Balneário do Rincão, em Santa Catarina, e fica próximo de Criciúma. E aqui estamos na companhia da Kombi Maria Bonita e da van a Família Caracol. Um marzão desse lindo, na companhia dos amigos, aí que fica melhor ainda, né, minha gente? E depois de passarmos esses dias em Balneário do Rincão, é hora de levantar acampamento. E o nosso próximo destino, a nossa próxima aventura, é na cidade de Urubici. E estamos indo para Serra do Corvo Branco, a companhia da Kombi Maria Bonita de Manaus e da Família Caracol, do estado do Ceará. E chegamos à Serra do Corvo Branco e ficamos impactados com tanta beleza. E essa fenda que tem o impressionante 90 metros de profundidade.
É um corte entre as rochas, aonde passa uma estrada que nos leva a um abismo. É impressionante como sentimos tão pequeno diante da mansidão da natureza. A Serra do Corvo Branco é um local que combina beleza natural, imponência e aventura, criando uma experiência impactante e memorável para todos os que visitam. E fomos muito bem recepcionados pelas pessoas do local. Então, a nossa gratidão a vocês também por esse carinho dedicado a todos os viajantes. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Serra do Corvo Branco, então assista nosso vídeo na íntegra no YouTube. E vem de carona com a gente, venha sentir essa emoção com a gente. E ainda aqui em Urubici, vamos conhecer o camping da família Catarina. E essa cidade deveria ser chamada a Cidade da Maçã, porque tem muitas plantações de maçã. E chegamos no camping da família Catarina. O Lucas não estava, que é o proprietário, mas fomos muito bem recebidos pelas pessoas do local. E não poderíamos deixar de conhecer o Cascudo, que é o motorhome da família Catarina. Esse é bem conhecido. E aproveitamos e fomos deixar nosso adesivo aqui também. E fomos visitar a plantação de framboesa, a plantação de amora e a plantação de canapu. Essas frutas são cultivadas para fazer geleias, doces e outros derivados, e que são vendidos aqui no camping mesmo. E ainda tem outras variedades de fruta, como figo, tem maçã e tem uma horta que é de dar água na boca. E esse camping é um camping bem completo para todos os viajantes. E ainda tem um rio que eu vou mostrar para vocês. Olha esse rio, água transparente, geladinha, em meio à natureza. Então, quer conhecer um pouquinho mais do camping da família Catarina? Fica aqui na cidade de Urubici. E o vídeo completo está no YouTube. É isso mesmo, fomos visitar Rio do Sul, em Santa Catarina. E pensa numa cidade bonita, povo acolhedor, e olha essa igreja, que linda! E essa é a igreja matriz da cidade. E lógico que fomos conhecer. Nas nossas viagens, a gente sempre tira um tempinho para ir à igreja e agradecer a Deus pela proteção nas estradas do Brasil. E aqui tem o rio que corta a cidade. A água, a coloração é bem barrenta, mas o importante é mostrar que você não vê nenhum lixo, e isso é muito bom. E aqui tem uma praça que é exclusiva para motorhome, aonde tem água, tem energia, tem banheiros. E aqui foi o nosso acampamento, mas já é hora de seguir viagem. É hora de levantar o acampamento e vamos nos despedir dos nossos amigos. E como aqui é um espaço exclusivo para motorhomes, tem esse portal. Bem-vindo a Rio do Sul, queridos viajantes. Então, nosso agradecimento à cidade de Rio do Sul e a todos os catarinenses. E esse foi um pouquinho sobre a nossa trajetória saindo de Manaus até o sul do Brasil. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Cada cidade em que eu não souber, o meu coração leve, pronto pra sorrir. Como é compreender, deixa o tempo fluir.
caminhos do Brasil, vamos viajar. A Kombi nos espera, pronta pra andar. Valetas de areia, cachoeiras pra amar. De norte a sul, histórias pra contar. Com amigos do lado, a alegria desce. Kombi na estrada, livre e feliz. O sol ilumina, não há o que se diz. Viajar pelo Brasil, essa é a missão. Sonhos a mil, batendo forte o coração. E dessa data, a nesta posé, cada cidade e que não souber, o meu coração leve, pronto pra sorrir. Como é compreenda, deixa o tempo fluir. Também alto e bom, pois mora bem. Kombi na estrada, livre e feliz. O sol ilumina, não há o que se diz. Viajar pelo Brasil, essa é a missão. Sonhos a mil, batendo forte o coração. Kombi meu lar, na estrada sem fim. Brasil, minha alma, sempre em mim. Nos caminhos do Brasil, vamos viajar. A Kombi nos espera, pronta pra andar. Valetas de areia, cachoeiras pra amar. De norte a sul, histórias pra contar. Com amigos do lado, a alegria desce. Kombi na estrada, livre e feliz. O sol ilumina, não há o que se diz. Viajar pelo Brasil, essa é a missão. Sonhos a mil, batendo forte o coração. E dessa data, a nesta posé, cada cidade e que não souber,